Olá, boa noite, aqui é o Davis. Sejam muito bem-vindos ao Relatos da Meia-Noite. Aqui você encontra as histórias mais sombrias, cheias de mistério e suspense. Antes de começarmos o relato de hoje, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos relatos aterrorizantes. Prepare-se, apague as luzes e venha comigo para mais um mistério de arrepiar. Olá, Davis, e olá a todos do canal Relatos da Meia-Noite. Meu nome é Joaquim e eu estou enviando meu relato, um relato do dia que um lobisomem me atacou. Hoje estou com 65 anos e bem lúcido, e lembro de tudo como se fosse hoje. Era uma noite quente de março, e a quaresma estava em seu auge. A lua cheia dominava o céu como um imenso farol prateado, iluminando o mundo com uma luz fria e sinistra. O ar estava pesado, quase opressivo, e o som das cigarras parecia mais alto do que o normal, como se algo na natureza estivesse em alerta. Minha mãe já havia me advertido naquela manhã: não vá caçar na quaresma, ainda mais com lua cheia. Essas noites trazem o que é ruim à tona. Mas eu, teimoso e incrédulo, dei risada. São só superstições, pensei. Peguei minha espingarda, coloquei algumas munições no bolso e me embrenhei no mato, sem imaginar o que me aguardava. Caminhei por horas, e a caça parecia ter desaparecido. Nenhum pássaro, nenhum coelho, nem mesmo os guaxinins que costumavam rondar a área. A floresta estava anormalmente silenciosa, exceto pelo farfalhar das folhas movidas por um vento que parecia sussurrar segredos. De repente, um ruído estranho. Um galho se quebrou atrás de mim. Virei-me num salto apontando a espingarda, mas não havia nada ali. O silêncio voltou, mas agora parecia mais pesado, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Continuei andando, tentando ignorar o calafrio que subia pela minha espinha. Foi então que eu o vi. De longe, no meio da vegetação, uma criatura enorme se destacou na escuridão. Era um animal como eu nunca tinha visto antes. Sua pelagem negra brilhava à luz da lua, e seus olhos... Ah, aqueles olhos. Eles não eram de um animal comum. Brilhavam como brasas, como se guardassem o fogo do inferno. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um frio que parecia atravessar a alma. Meu corpo agiu antes da minha mente. Levantei a espingarda, mirei e disparei. 1, 2, 3 tiros. 7 no total. As balas acertaram, disso eu tinha certeza, mas a criatura apenas soltou um urro que ecoou pela floresta como um trovão. Não era o som de um animal ferido, era algo mais, algo que parecia misturar dor e raiva em uma só nota horrenda. Então ela fugiu. Suas patas pesadas fizeram o chão tremer enquanto desaparecia na escuridão. Fiquei parado ali, sem saber o que pensar. Meu coração disparado martelava nos ouvidos, mas eu me convenci de que era apenas uma fera selvagem. Voltei para casa tentando esquecer o ocorrido, mas aquela noite ficaria marcada para sempre. Na noite seguinte, havia um baile na fazenda do Chico Tião, uma festa simples, mas animada, com música ao vivo e gente de toda a região. Minha mãe, no entanto, não estava animada. Você não devia ir. Estamos em época de quaresma e essas festas atraem coisas ruins. Já tem gente dizendo que um lobisomem anda rondando as fazendas. Dessa vez eu ri alto. Lobisomem? Essas histórias são só para assustar crianças, mãe. Ela me olhou com um semblante preocupado, mas não insistiu. No baile, tudo parecia normal. As risadas enchiam o ar, os pares dançavam ao som do acordeon, e eu comecei a relaxar. Foi então que a vi. Ela era a moça mais linda que eu já tinha encontrado. Seus olhos brilhavam como estrelas, e seu sorriso tinha algo de hipnotizante, quase irreal. Conversamos, rimos e dançamos a noite toda. No final, ofereci-me para acompanhá-la até sua casa. Enquanto caminhávamos pela estrada de terra, o silêncio da noite parecia diferente. Era como se a música e as vozes do baile tivessem ficado muito distantes, embora estivéssemos a poucos minutos dali. Onde você mora? Perguntei curioso. Ela parou, virou-se lentamente para mim e sorriu. Mas aquele sorriso não era mais encantador. Havia algo nele que me deixou gelado. Seus olhos pareciam diferentes agora, mais intensos, quase ameaçadores. Moro na floresta, ela disse, com uma voz que parecia ecoar no vento. Sou aquele animal que você deu 7 tiros ontem à noite. Meu corpo congelou.
Antes que eu pudesse reagir, ela começou a mudar. Seus olhos ficaram vermelhos como fogo. Seus braços e pernas se alongaram. A pele deu lugar a uma pelagem escura e densa, e suas mãos se transformaram em garras afiadas. Em segundos, ela se tornou uma criatura horrenda, um lobisomem que parecia ter saído diretamente dos pesadelos mais profundos. Ela avançou com um grunhido, e antes que eu pudesse fugir, suas garras rasgaram minha pele. O grito saiu da minha garganta, mas parecia fraco diante do terror que eu sentia. Tentei lutar, mas era inútil. A força dela era sobre-humana. Quando eu já estava quase sem forças, ouvi tiros. Chico Tião, armado com sua espingarda, surgiu do nada. Ele acertou o lobisomem com 2 disparos certeiros, e a criatura soltou um uivo ensurdecedor antes de fugir novamente para a floresta. Chico me carregou de volta para casa, onde minha mãe cuidou das minhas feridas com ervas e compressas. Passei mais de uma semana acamado, as marcas no meu corpo latejando como lembretes do que enfrentei. Durante esse tempo, pedi perdão à minha mãe. Nunca mais zombei do sobrenatural. Hoje, evito sair à noite na quaresma, e mesmo anos depois, ainda ouço de vez em quando um uivo distante que me faz estremecer. Algumas coisas pertencem à escuridão, e desafiá-las pode cobrar um preço alto. Espero que todos tenham gostado do primeiro relato, e agora vamos ao segundo relato sombrio de lobisomem desta noite. A noite do encontro com o lobisomem. Era uma dessas noites claras, de lua cheia, em que a luz prateada banha os campos e as sombras ganham vida própria. Voltava sozinho da roça, carregando uma pequena lanterna, cuja luz parecia fraca demais para atravessar a escuridão que me rodeava. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som dos grilos e o farfalhar ocasional de alguma folha agitada pelo vento. Eu apressava os passos, sentindo aquele frio inexplicável subir pela espinha, o tipo de sensação que faz os cabelos da nuca se arrepiarem. Desde pequeno, ouvia as histórias contadas pelos mais velhos. Diziam que, em noites de lua cheia, era melhor não cruzar certos caminhos, especialmente perto da mata fechada. Mas naquela noite não tive escolha. Meu trabalho na roça se estendeu mais do que o esperado, e o único caminho de volta para casa me obrigava a passar justamente por aquele trecho que todos temiam, a estrada do Mato Velho. Enquanto avançava, senti algo estranho no ar. O vento parou, o som dos grilos desapareceu, e tudo ficou tão quieto que até minha respiração parecia alta demais. Foi então que ouvi o primeiro som. Um uivo longo e profundo, vindo de algum lugar não muito longe. Congelei. Meu coração disparou, e minha mente tentou racionalizar. Deve ser um cachorro grande, talvez um lobo selvagem. Mas no fundo eu sabia que era mais do que isso. O uivo tinha algo de sinistro, algo que parecia atravessar a alma e gelar os ossos. Continuei andando, agora com passos apressados, tentando me convencer de que tudo não passava de minha imaginação. Foi então que o vi. Entre as árvores à frente, 2 olhos brilhantes como brasas me encaravam. Eram grandes, de um amarelo intenso, quase hipnóticos. A criatura saiu das sombras lentamente, revelando-se sob a luz da lua. Era enorme, muito maior do que qualquer cachorro ou lobo que eu já tivesse visto. Seu corpo era coberto por pelos negros como a noite, e suas garras reluziam, afiadas como facas. Mas o que mais me aterrorizou foi o rosto, uma mistura grotesca de homem e fera, com um focinho alongado e dentes que pareciam capazes de partir ossos com um único golpe. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam não obedecer. O medo era tanto que me senti paralisado. O lobisomem avançou lentamente, como se saboreasse o pavor que exalava de mim. Quando finalmente consegui me mover, tropecei e caí, a lanterna escapando da minha mão e apagando no impacto. A única luz agora era a da lua. Ouvi o som de garras arranhando o chão enquanto ele se aproximava. Eu não tinha nada para me defender, apenas minhas mãos e uma oração silenciosa que minha mente aterrorizada mal conseguia formular. Então algo inesperado aconteceu. Uma voz rouca e baixa ecoou pela estrada, como se o próprio vento tivesse falado. "Ah, corra, enquanto ainda pode." Era ele. O lobisomem havia falado. Sua voz era gutural, quase inumana, mas as palavras estavam claras. Sem pensar 2 vezes, me levantei e corri como nunca.
Não olhei para trás. Não quis saber se ele estava me seguindo. Meu único objetivo era chegar em casa, fechar todas as portas e rezar para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando finalmente entrei em casa e tranquei tudo, meu corpo inteiro tremia. Passei a noite em claro, segurando uma faca e ouvindo cada som vindo do lado de fora. Mas nada mais aconteceu. No dia seguinte, ao contar o que vivi, os mais velhos apenas balançaram a cabeça, como quem já sabia do que eu estava falando. Você deu sorte, disseram. Nem todos que cruzam com ele têm a chance de voltar para contar a história. E foi assim que aprendi que, em noites de lua cheia, algumas histórias antigas não são apenas lendas. Elas são avisos. E agora, mais do que nunca, eu acredito nelas. E assim termina mais um relato de arrepiar aqui no Relatos da Meia-Noite. O que você achou dessa história? Será que o lobisomem continua vagando por aí à espreita, esperando pela próxima noite de lua cheia? Deixe nos comentários a sua opinião ou compartilhe se você já ouviu algo parecido. Se gostou desse relato, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem também gosta de mistérios sombrios. E claro, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma história assustadora que trago aqui para vocês.